Toma o seu assento e abra a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 18. Existe uma parábola muito famosa. Você sabe que Jesus ensinava através de parábolas, porque era a maneira mais fácil do público que o ouvia, que era o povo mais simples, o entender. Jesus não discutia teologia no templo. Ele contava histórias ilustradas. Ou seja, você só vai ao cinema, Hollywood só fatura bilhões, porque são histórias ilustradas. Então Jesus encontrou essa forma de entrar no coração do povo e entregou essa mensagem. Uma delas nós vamos ler nessa noite. Está no capítulo 18 de Mateus, a partir do versículo 23. E diz assim: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Aqui a gente vai falar do reino dos céus e não do reino da terra. Aqui a gente vai falar como funciona lá em cima e não aqui. Aqui a gente vai falar tudo que é preciso para que você herde o reino eterno e não o passageiro. Então preste atenção, porque isso aqui está diretamente ligado à salvação. Vai interferir em várias coisas da nossa vida. Porque quando você alcança a salvação, que é o maior prêmio que o ser humano pode ter, outras coisas muito boas acontecem naturalmente. Por exemplo, como você agora tem acesso à salvação, e você está aqui hoje amadurecendo a tua fé, crescendo em graça, você tem uma porcentagem muito maior de não estar numa confusão que pessoas que estão lá fora agora estão se metendo. Brigas, discussão de trânsito, problemas familiares, bebedices, dívidas financeiras e tantas outras coisas. Você está aqui. Então, naturalmente falando, porque você foi salvo, você já diminui a sua margem de erro. Quem está pegando isso? Só porque você está aqui hoje, com muita fé ou com pouca fé, com muito ânimo ou sem ânimo, você já diminuiu a sua margem de erro. Você já diminuiu a chance de morte. Você já diminuiu a chance das tragédias. Só porque está aqui. Então a salvação, apesar de mudar o endereço da nossa eternidade, também altera muita coisa para melhor aqui na terra. Pegou? Amém? Com máscara pode dar amém, não pode? Amém. E aí a Bíblia diz assim, ó: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas. Ele resolveu cobrar dívidas dos seus servos. Quem aqui já deveu alguma coisa ou alguém? Quem aqui já teve uma dívida? Só 3 pessoas. Senhor, muito obrigado por esse povo próspero. Hã? Já teve. Aqui só tem 3 pessoas. Vou repetir porque às vezes você não entendeu, porque eu estou falando meio portunhol mesmo. Eu estou entendendo que nem muita gente não está pegando. Quem aqui já teve dívida para pagar? Meu Deus, agora todo mundo entendeu. Quem aqui, quando escuta falar de boleto, fica até arrepiado? Fala, meu Deus, estou até arrepiado. Dívida é algo muito ruim, porque rouba a tua paz. Em primeiro lugar, a dívida rouba a tua paz. Ela tira teu sono. Eu não sei você, mas eu já fui um homem endividado. E a primeira coisa que foi embora quando as dívidas chegaram foi a minha paz. Eu não conseguia dormir e quando o telefone tocava, parecia que eu estava tendo um ataque cardíaco. Porque eu sabia que era para cobrar. Eu ficava, meu Deus, estão ligando. Quando o interfone tocava, eu falei, meu Deus, bateram na minha porta. Eu não sei se você já passou por esse estresse emocional de ser cobrado por causa de uma dívida. Mas eu já passei e é algo muito terrível. Sua paz vai embora, sua esperança parece que escorre pelos dedos das mãos e você fica sem saber o que vai acontecer no outro dia. E quem foi cobrar os servos não foi qualquer pessoa, foi o próprio rei. E a passagem continua dizendo o seguinte: passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Vou botar como se fosse 10.000 reais, só para você entender. Então eles pegaram um servo, então disseram assim, rei, esse aqui deve 10.000 reais. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele,
a mulher, os filhos e tudo que ele possuísse para que a dívida fosse paga. Naquela época, como você sabe, a sua família corria risco quando você estava endividado. Hoje também, dependendo de quem você pegou dinheiro, também corre. Mas antigamente era certo. Você lembra do caso da viúva com o profeta Eliseu? Lembra? Sim ou não? Antigamente, se você estava devendo e não pagasse, quem sofria era a tua família, que eles primeiro iam nos teus filhos. Quem aqui é pai ou mãe? Gente, tudo menos mexendo com nossos filhos, não é isso? Me mata, me bate, faz o que você quiser. Esses dias eu vi um post no Facebook, eu não vou dar o nome, porque a pessoa está aqui, que a pessoa postou assim: procura um agiota que bate, mas não mata. Ou seja, a pessoa queria pegar um dinheiro emprestado. Sabia que ia apanhar, mas falou assim: eu quero um que bate, mas não mata. É brincadeira, não está aqui não. Mas ela deve estar escutando pela internet. E as pessoas que estão sendo cobradas de uma dívida, elas sofrem emocionalmente, elas sofrem pressões de tudo quanto é lado. E esse aqui devendo 10 mil, ele teria que entregar ele, a esposa e os filhos e tudo que ele possuía para quitar aquela dívida. Olha o nível do desespero. Imagina você saber que a sua família está em jogo. Imagina você saber que seus filhos vão sofrer por causa de um erro que você cometeu. Imagina você saber que você está mudando para pior. Você está transformando o destino da sua família no inferno, porque você cometeu o erro de comprar o que não podia, de pegar o que não era teu, ou de assumir uma dívida que não podia pagar. E o rei não quer saber, manda ele pagar a dívida de qualquer jeito. Então o servo, prostrando-se ao chão com reverência, implorou: seja paciente comigo. Outras versões diz: seja generoso comigo e eu tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, em outras versões diz, movido de profunda compaixão, mandou-o embora e perdoou toda a dívida. Então aquele rei vendo o seguinte: caramba, eu estou cobrando um pai de família, quer saber, eu vou perdoar essa dívida. Fala o seguinte: vai embora. Quem aqui já teve alguma dívida perdoada? Eu já tive. Ali também tem duas pessoas que tiveram. Eu já tive uma dívida perdoada. Numa época que eu devia muito, eu procurei uma pessoa que eu devia para negociar a dívida. E fui até ela, peguei um avião para ir até essa pessoa e falar: olha, eu não tenho como pagar. E aquela pessoa falou assim: olha, nosso acordo é de boca, você vai ter que assinar uma confissão de dívida para a gente ter o acordo. Eu falei: tudo bem, eu assino. E ele, quando a secretária estava fazendo a confissão de dívida para a gente assinar, ele falou o seguinte: rapaz, você é doido, você pega o avião, vem para cá para falar que não vai pagar, que não pode pagar dívida, mas quer pagar, e ainda vai assinar a confissão de dívida de um acordo que estava de boca. Eu falei assim: só para te mostrar que eu quero pagar. E assinei a confissão de dívida. Quando eu assinei, ele pegou e rasgou na minha frente. Falou assim: faz o seguinte, está perdoada essa dívida. Um dia, se Deus te levantar, a gente faz negócio novamente. Isso foi alguns anos atrás e até hoje, até 2020, eu faço negócio com essa pessoa e o abençoo muito mais, mas muito mais do que ele me abençoou anos atrás. Então eu sei qual é o sentimento de ter uma dívida perdoada. E talvez você nunca tenha sido perdoado por algo, mas eu vou te falar, a primeira coisa que volta para o teu coração é a paz. Você sabe qual é um dos antônimos? Uma das coisas que a gente pode dizer que é antagônica, na verdade, uma coisa que é antagônica à paz: tortura. Quem está sendo torturado por um pesadelo tem paz? Quem está sendo torturado por uma dívida tem paz? Quem está sendo torturado por um familiar invejoso tem paz? Graças a Deus aqui não tem gente que tem isso, mas tem gente que tem familiar invejoso. Familiar perseguidor. Lá no Rio de Janeiro, que acontece muito, aqui em São Paulo, o pessoal, graças a Deus, não tem esse problema. Mas tem gente que está na mão de chefes cruéis, está na mão de pessoas que tiram a paz. Torturadoras. Você já conheceu uma pessoa torturadora, emocionalmente falando? Já conheceu? Eu conheci algumas pessoas que são verdadeiros verdugos, torturadores emocionais.
Não pode te ver que quer contar uma vantagem, uma coisa que ele tem e você não tem. Não pode te ver que quer te botar para baixo. Não pode te ver que quer te humilhar de alguma forma, que quer se comparar, que quer dizer isso. Torturadores emocionais, está cheio por aí. Tem uns que você consegue fugir, tem uns que não dá. Porque eles obrigatoriamente convivem contigo. Porque às vezes é um chefe, é um colega de trabalho. Às vezes é um irmão da igreja. Às vezes é um familiar, uma pessoa que não dá para você fingir que não existe. E a primeira coisa que voltou para mim quando aquela dívida foi perdoada foi a paz. E com paz é possível voltar a empreender. Anote isso aí. Com paz é possível voltar a empreender. É por isso que se você quer empreender qualquer coisa na tua vida, seja ministério, família, empresa, negócio, qualquer coisa que você quer empreender, primeiro pague as dívidas. Porque sem paz é impossível empreender. Então, quando aquela dívida foi perdoada, a paz voltou para mim, aí eu consegui focar em outras coisas, como, por exemplo, ir para um próximo negócio que eu pudesse pagar as outras dívidas que faltavam. E a Bíblia diz o seguinte, versículo 28, saindo, porém, aquele servo, acabou de ser perdoado, saindo, porém, aquele servo que ia perder a mulher e os filhos, aquele servo que ia perder tudo que possuía, saindo aquele servo, encontrou um dos conservos, ou seja, o rei perdoou ele, mas tinha pessoas debaixo dele. Ele encontrou um desses conservos, que lhe devia 100 denários, 100 reais. Estou dando só um exemplo, não é a mesma moeda, mas só para você entender. Quanto ele devia ao rei? 10 mil. Quanto deviam a ele? 100zinho só, 100 reais. Ele encontrou um que devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me agora o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente e generoso comigo e tudo lhe pagarei. Ele, entretanto, não quis ouvir. Indo-se, o lançou na prisão até que ele saldasse a dívida. Vendo, porém, seus companheiros o que havia acontecido, se entristeceram muito e relataram tudo ao rei. Então o Senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado. Servo malvado. Perdoei a tua dívida, porque você me suplicou. Não devias tu igualmente compadecer-te, ou seja, ter compaixão, sentir o que o outro está sentindo? Não devia você também se compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de você? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos torturadores. Indignando-se o seu senhor, entregou-os aos torturadores, até que ele pagasse a dívida. E assim também vos digo, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes as dívidas com seus irmãos. O que você precisa fazer para ser salvo? Você tem que pagar alguma coisa? Tem algum preço a ser pago pela salvação? Não. Salvação é pela graça. Não existe nada que você possa fazer que compre a salvação para você. Aquele que crê em Jesus Cristo e for batizado será salvo. Ponto final. Agora, para você ser perdoado, aí já não é de graça. Aí tem um preço e é um preço caríssimo. É o preço de você matar o seu orgulho e perdoar também quem te deve. Essa dívida aqui não necessariamente é financeira. Tem gente que está te devendo emocionalmente. Tem gente que está te devendo satisfação. Tem gente que está até hoje esperando. Um dia, aquele homem que me largou no altar vai me dar satisfação porque ele fez isso. Isso está travando toda a tua vida sentimental. Tem gente que está até hoje falando, um dia, aquele pastor que me abandonou no momento que eu mais precisava, que eu mais precisei de controle, um dia Deus vai acertar conta com ele. E você está travando toda a tua vida ministerial. Tem gente que está esperando o perdão de alguém, mas nunca perdoou outra pessoa. Tem gente que está implorando o perdão de Deus, mas não consegue perdoar uma dívida simples que alguém tem contigo. Dívidas emocionais, dívidas financeiras, dívidas espirituais, dívidas de gratidão. Tem gente que está cobrando gratidão dos outros. Mas fui eu que também que te ajudei, né? Libera nessa noite as suas dívidas. Deus me mandou aqui para te dizer
que hoje é noite de você perdoar dívidas, porque o perdão que Deus vai enviar sobre a tua vida nessa noite cobre uma multidão de pecados. O que Deus vai enviar para a tua vida nessa noite é muito mais valioso do que aquilo que essa pessoa está te devendo, seja nas emoções, na vida espiritual, na vida financeira, seja uma palavra. Está me devendo uma palavra de gratidão. Perdoa, libera. Fala, você está perdoado. Fala isso no mundo espiritual. Se você não puder estar com a pessoa, fala, você está perdoado. Você não precisa mais me dizer nada. Tem gente que está sempre esperando, agora ele vai me honrar, né? Afinal de contas, né? Estou sempre ajudando, agora o pastor vai lembrar de mim. Tem gente que saiu da igreja porque o pastor não honrou de púlpito. Eu estava ali, o pastor não falou meu nome de púlpito. Tem gente que não consegue perdoar uma dívida de gratidão, mas quer que Deus perdoe um pecado que leva para o inferno. E a Bíblia não mente, a Bíblia não se engana, e ela é clara aqui. Jesus conta uma longa história de uma forma bem desenhada, porque tudo que Jesus fala é desenhado, é para você entender, não tem como não entender. Ele não fala difícil, ele não fala complicado, ele não dá uma revelação profunda que você não consegue captar, é tudo desenhado. E nesse desenho aqui, ele pegou o quadro e desenhou o seguinte: perdoa que eu te perdoo. Não cobra que eu também não te cobro. Porque na mesma medida que você medir, você será medido. Uma vez eu lembro que o meu filho chegou para mim, José, vai fazer 8 anos agora já. Ele falou assim: pai, como é que Jesus vai julgar a gente? Eu falei assim: filho, ele vai julgar na mesma medida que você julgou as pessoas. Você vai ver pessoas que você tinha certeza que ia para o inferno entrando no reino dos céus. E tem pessoas que você tinha certeza que ia para o céu pegando o elevador para baixo. Porque não é você que decide. Você não conhece a história dela, Jesus que conhece. Jesus que sabe quem ela perdoou. Jesus que sabe como ela mediu e julgou as pessoas. Você não sabe. Você só viu as atitudes externas, você só viu o Instagram da pessoa. Você não tem como saber se uma pessoa é boa ou ruim pelo Instagram dela. Só Jesus sabe o interior de cada pessoa, é por isso que ele fala: não julguem, para vocês não serem julgados. Perdoa, que eu também te perdoo. Às vezes você tem que perdoar dívidas pequenas, como uma dívida de gratidão, você está esperando obrigar de alguém, dívida de reconhecimento, dívida emocional. Ele me abandonou, ele me mentiu para mim, ele falou que ia fazer e não fez. Tem gente que nessa noite precisa liberar dívida. Você que às vezes está assistindo a gente pela internet agora, essa é uma noite de liberar dívidas. Quem aqui já estava devendo e recebeu a ligação daqueles escritórios de cobrança? Eu recebi algumas. Você também recebeu já? Aqui o povo, graças a Deus, prosperando. Senhor, pode levar a igreja que essa aqui está preparada para subir. Mas eu já recebi algumas. Aí você fala: oi. Quando fala teu nome todo, já fica arrepiado. É o senhor Tiago? Ai, meu Deus. Pronto, é escritório de cobrança. Isso há muito tempo. Graças a Deus, há muitos anos eu não tenho dívida nenhuma. E aí eu falava assim: olha, porque eu não tenho como pagar. Ela falou assim: o senhor pode pagar isso em 12 vezes? Aí você fala assim: não, mas o problema não é as parcelas, é o valor. Quando você vê, quanto mais tempo vai passando, mais a dívida vai. Quem já passou por essa experiência? Só eu, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas assim, já teve dívidas de R$1.000 que eu paguei por R$300. Porque com o tempo, eles começam a perceber que você não vai ter como pagar. E a dívida vai caindo até ficar no pó. 10 de R$30 você pode? Eu falei: posso. Manda o boleto lá para casa, esse carnezinho aí eu posso. E atrasa ainda os 3 dias, mas pago, né? Só que tem o seguinte: para um banco que trabalha com seguros, a dívida pode caducar. Nas emoções, quanto mais tempo passa e a dívida não é paga, mais ela potencializa. Ao contrário da dívida financeira, que pode caducar, a dívida emocional e espiritual potencializa dentro de você. Então pague as suas dívidas. Perdoe quem te deve. Porque está vindo um tempo sobre o Brasil, está vindo um tempo sobre a igreja de Jesus, que você tem que estar liberado de todo o peso da falta de perdão. Você tem que estar liberado da falta de paz. Recupera a tua paz, recupera o teu ânimo, recupera a tua fé, libera as tuas dívidas. Pede perdão para quem tem que pedir,
Perdoa quem tem que perdoar. Lembrando que o maior inimigo disso aqui não vai ser o diabo, vai ser o teu próprio orgulho. O que faz a gente não perdoar quem nos deve é o orgulho. Assim, ele tem que pagar pelo que fez, ele me humilhou. E você por acaso é Deus para saber se Deus já não fez ele pagar? E você acha também que Deus vai fazer você pagar por tudo que você fez? Ou vamos botar na balança igual, então vamos pagar também todos os nossos pecados. Se eu tivesse que pagar todos os meus pecados, eu não estaria vivo. Glória a Deus pelo sangue de Jesus vertido na cruz, que me perdoou, que me lavou, que me limpou. E porque eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, eu consigo perdoar também quem me feriu. Eu consigo perdoar também quem falhou comigo. Eu consigo perdoar também quem prometeu, mas não cumpriu. Mas não é perdoar a pessoa para validar o que ela fez, é para eu voltar a ter paz. Que a gente acha que quando perdoa, a gente está validando o que a pessoa fez. Não. Continua errado da mesma forma. Não estou validando nada. Eu que estou me libertando quando libero o perdão. Hoje é uma noite de pagamento de dívidas. Porque somente quando nós estamos livres de dívidas, também somos perdoados delas. Esse capítulo, ele termina de uma forma muito dura para mim, porque esse aqui, para quem não entendeu, está falando do reino dos céus. E está falando o seguinte, para você entrar no reino dos céus, é como, aí começa a história, um rei. Quem é o rei? Está até em letra maiúscula, é o Senhor, é Deus. Deus foi cobrar as dívidas. Você chama aquele servo ali que está me devendo, esse aqui está com pecado até dizer chega, traz ele aqui para pagar os pecados. Senhor, não tem como pagar, tu sabes. Tu sabes, como é que eu vou pagar todos os pecados que eu fiz? Então eu te perdoo. Eu me compadeço de você. Eu libero a tua vida, você está perdoado, você está santificado, vai embora. Aí na primeira esquina que você vira, você está brigando com o teu primo, você está discutindo com o teu vizinho porque ele estacionou na sua vaga. E você esquece que há uma hora atrás Jesus perdoou os teus pecados e você não perdoou o cara que passou rápido por você e te cortou no trânsito. Uma dívida de 10 mil denários foi perdoada e uma de 100zinho ele não queria perdoar. Deus odeia a injustiça, diz a palavra. Deus odeia, Ele não compactua com a injustiça. E quando o Senhor vê que perdoou 10 mil dele e ele não queria perdoar 100 do outro, mandou chamar de volta. Falou, agora eu vou te mandar para o lugar dos endividados, para os torturadores. Por isso que eu te digo, livre-se das dívidas, porque você vai para um lugar de paz. E no meio das dívidas emocionais, espirituais, dívidas financeiras ou qualquer tipo de dívida, você vai para o lugar dos torturadores. E o rei fala, só tira ele da tortura quando ele pagar tudo o que deve. A pergunta que eu te faço e encerro nessa noite, essa mensagem é, como você vai pagar o que deve ao Senhor? O que eu darei ao Senhor, diz o salmista, por todos os benefícios que Ele tem me feito. Aqui ele não está falando dos pecados, não, ele está falando dos benefícios. Imagina para pagar os pecados. A gente não consegue pagar o Senhor nem pelas coisas boas que Ele nos dá, os benefícios, quanto mais o perdão de pecados. E a Bíblia diz, comigo está o perdão para que os homens me temam. O perdão só vem de uma pessoa. É por isso que quem teme ao Senhor tem acesso ao maior saldador de dívidas que existe. Quando Ele envia Jesus Cristo, o maior projeto de Deus, quando envia Jesus Cristo, é pagar uma dívida que você nem tinha contraído ainda. Deus te ama tanto. Ele é tão misericordioso. Você que está nos assistindo em casa, Deus tinha um plano tão profundo para você. Deus queria tanto salvar esse teu casamento. Deus queria tanto tirar teus filhos dessa situação que eles estão. Deus queria tanto restituir a paz para a tua vida, que Ele te perdoou antes de você ter cometido. Antes que você entrasse no ventre da tua mãe, 2000 anos atrás, Ele já estava mandando um pagador de dívidas. Como você não vai perdoar quem te deve, se todas as suas dívidas
estão quitadas na cruz. Essa é uma noite de nós entendermos que chegou um novo tempo. E não dá para a gente ficar carregando o peso que não é nosso. Cada dívida emocional que você está carregando é um peso que não é seu. Cada dívida espiritual que você está carregando é um peso que não é teu. Tem gente que está com uma mala enorme nas costas, já não aguenta mais. Eu não sei quem aqui tem costume de viajar de avião. Mas o limite de peso de uma mala para você embarcar num voo internacional são 23 quilos. Antigamente era 32, baixou para 23. Você imagina o que é 23 quilos nas suas costas? Bota 23 quilos nas suas costas. Bota a mala de 23 quilos, de 32 quilos aqui e vai andando. Ninguém aguenta. Por que todo mundo viaja com mala de 23 quilos? Porque existe a rodinha. Quando você não perdoa, você carrega uma mala que era para ser com rodinhas. E você carrega nas costas. Quando você não libera a dívida, quando você está esperando aquela pessoa pagar, você sabe que ela não vai conseguir pagar o erro que fez contra você. Mas você está esperando. Quem está morrendo aos poucos é você, ela está vivendo a vida dela. Por isso Deus me enviou aqui nessa noite. Para te dizer que chegou a hora da gente se liberar das dívidas, porque está vindo um novo tempo. Está vindo uma nova estação sobre a nossa vida emocional, espiritual, financeira inclusive. Prepare-se para isso que Deus está trazendo. Prepare-se para esse novo de Deus. E Ele não está te pedindo nada mais do que esteja em paz. Ou seja, livre-se das dívidas, que o resto eu faço. Essa é uma noite de você liberar coisas que estão pesando no seu coração. Uma noite de você perdoar quem precisa ser perdoado. Pedir perdão, se você precisa pedir perdão. Mas é uma noite da paz voltar, a leveza voltar. E se você tiver que carregar alguma mala que seja de rodinha, nunca mais nas costas. E que o Espírito Santo continue fazendo a obra que só Ele pode fazer na tua vida. Só Ele pode fazer. Por isso que nós temos que dar lugar ao Espírito Santo, porque um assunto como o perdão, se o Espírito Santo não trabalhar, a gente nunca acha que tem que pedir perdão. A gente nunca acha que tem que perdoar. A gente fala assim, mas não fiz nada não. Não, está resolvido no meu coração isso aí. Ontem eu estava conversando com um amigo, meu amigão. Falei, rapaz, resolve essa dívida emocional que você tem com fulano. Ele, eu? Rapaz, está tudo liberado no meu coração. Mentira, ele está sofrendo, está sem dormir. Tem gente que insiste em carregar a mala nas costas. Não deixa que o orgulho, não deixa que a cegueira espiritual, não deixa que a preguiça emocional te impeça de viver uma vida leve e, acima de tudo, uma vida perdoada que vai te levar para o céu. Eu encerro dizendo que o céu não é lugar para pessoas boas. O céu é lugar para os perdoados. Que Deus te abençoe.